Olá, boa noite. Em memória aos 2 anos dos atos antidemocráticos, o presidente em exercício do Supremo, ministro Edson Fachin, participa com o presidente Lula e representantes do Legislativo de cerimônia em defesa da democracia. No STF, os ataques aos prédios dos 3 poderes foram lembrados numa roda de conversa. Supremo lança hot site de memória dos ataques e entrega obras de arte feitas com destroços da invasão. STF concede prisão domiciliar temporária para detenta em fase de amamentação. STJ dispensa mulher de usar tornozeleira eletrônica durante o parto. E na retrospectiva das decisões do Supremo, vamos falar sobre velocidade e volume de dados na fatura de internet. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 8 de janeiro, começa agora. Os 2 anos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro foram lembrados hoje em Brasília. Pela manhã, o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto. A reportagem é de Evne Araújo. A Praça dos 3 Poderes foi cercada para a cerimônia no Palácio do Planalto. 21 obras de arte depredadas durante os atos antidemocráticos foram devolvidas. Na primeira parte da cerimônia, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o vice-presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, receberam um relógio do século XVII que ficava no Planalto. Artesãos da Suíça fizeram a restauração da peça sem custos para o governo brasileiro. O relógio foi um presente a Dom João VI e é uma das obras mais antigas do acervo. Ele foi derrubado durante a invasão. O quadro As Mulatas, de Didi Cavalcanti, também foi devolvido ao acervo do Palácio do Planalto. A recuperação foi feita em parceria com a Diretoria Curatorial dos Palácios Presidenciais, o IFAM, e a Universidade Federal de Pelotas. No Salão Nobre do Palácio do Planalto, os representantes dos 3 poderes discursaram. O presidente em exercício do STF, Edson Fachin, leu a mensagem do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Abro aspas. Os atentados de 8 de janeiro foram a face visível de um movimento subterrâneo que articulava um golpe de Estado. Foi a manifestação de um triste sentimento antidemocrático agravado pela intolerância e pela agressividade. Um desencontro político e espiritual com a índole genuína do povo brasileiro. Relembrar esta data, com a gravidade que o episódio merece, constitui também um esforço para virarmos a página, mas sem arrancá-la da história. A maturidade institucional exige a responsabilização por desvios dessa natureza. Ao mesmo tempo, porém, estamos aqui para reiterar os nossos valores democráticos, nossa crença no pluralismo e no sentimento de fraternidade. Há lugar para todos que queiram participar sob os valores da Constituição. E não devemos ter ilusões. No Brasil e no mundo está sendo insuflada a narrativa falsa de que enfrentar o extremismo e o golpismo dentro do Estado de Direito constituiria autoritarismo. É o disfarce prossegue a mensagem do ministro Barroso, é o disfarce dos que não desistiram das aventuras antidemocráticas com violação das regras do jogo e supressão de direitos humanos. A mentira continua a ser utilizada como instrumento político naturalizado. Não virão tempos fáceis, mas precisamos continuar a resistir. Fecho aspas. O ministro Fachin também discursou e falou sobre o papel do STF. O nosso país mostrou ter uma democracia robusta, fruto do zelo dos constituintes que dotaram as instituições de Estado com o DNA democrático da Carta Magna. O Supremo Tribunal Federal teve e tem papel decisivo na defesa da lei e da ordem democrática, junto com os demais poderes e com as instituições de Estado,
aqui representadas e como vivenciamos recentemente. Reafirmo o compromisso do Supremo Tribunal Federal com a independência, harmonia e cooperação entre os poderes e com os princípios republicanos e democráticos. A ministra Carmen Lúcia, do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, o decano do Supremo, Gilmar Mendes, e o ministro Cristiano Zanin também representaram o Poder Judiciário na cerimônia. O presidente Lula fez um discurso em defesa da democracia brasileira. A democracia precisa ser cuidada com todo carinho e vigilância por cada uma e cada um de nós, sempre e sempre. Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativa de golpe. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos. Do lado de fora, na Praça dos Três Poderes, o público se reuniu para um abraço simbólico no centro dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O presidente Lula desceu a rampa do Palácio do Planalto para encontrar cerca de 500 pessoas que estiveram no local. Defendemos a nossa democracia, a nossa soberania nacional, porque esse espaço é nosso. Foi muita luta, muita morte, muito sangue para a gente chegar a ser um país livre. Ainda nesta edição, você acompanha as ações aqui do Supremo para relembrar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Em São Paulo, uma operação conjunta cumpriu 22 mandados de buscas e apreensões contra uma das principais fabricantes de cigarro do país. O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado investiga a sonegação fiscal de mais de 152 milhões de reais. A reportagem é de Bruno Silveira. Os mandados foram cumpridos em 5 cidades do estado de São Paulo durante a Operação Narmer, deflagrada nesta quarta-feira com autorização da Justiça, e apreenderam cigarros, obras de arte e relógios de luxo. O trabalho conjunto do comitê é formado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, Ministério Público e Procuradoria-Geral de São Paulo e investiga outras empresas ligadas à fabricante de cigarros que também participaram das fraudes no setor do tabaco, que acumulam dívidas de mais de 152 milhões de reais com o fisco paulista. Daqui a pouco, estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio de Responsabilidade Social do Poder Judiciário. E ainda hoje, as ações do STF para lembrar os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio de Responsabilidade Social do Poder Judiciário e Promoção da Dignidade, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Representantes do sistema de justiça, do poder público, de empresas e da sociedade interessados têm até o dia 7 de março para se inscrever. O prêmio tem 4 categorias: responsabilidade social do Poder Judiciário, enfrentamento ao tráfico de pessoas, promoção da inclusão social e combate à discriminação e promoção do trabalho decente. Os vencedores recebem um diploma durante a Semana Nacional de Responsabilidade Social em abril. Mais informações no portal do CNJ. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra a construção irregular de um condomínio na Praia da Lagoa de Araruama, no Rio de Janeiro. Repórter Márcio Fontinelli tem os detalhes. Em uma ação judicial com um pedido de urgência, o Ministério Público Federal pediu a suspensão das obras de construção irregular em um condomínio perto da faixa de proteção da Lagoa de Araruama, no Rio de Janeiro. Entre as irregularidades apontadas pelo MPF está a pavimentação de um novo trecho de uma rua que fica justamente em uma área de proteção ambiental. Além da suspensão da construção dos prédios, o Ministério Público Federal pede a condenação dos envolvidos ao pagamento de R$1,5 milhão de reais, cada um a título de indenização por danos morais coletivos. Daqui a pouco, o STJ dispensa a mulher de usar tornozeleira eletrônica durante o parto. O Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar a uma mãe lactante presa preventivamente. Voltamos a instantes.
Uma mulher foi dispensada de usar tornozeleira eletrônica durante o parto. O habeas corpus foi concedido pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça. A reportagem é de Marina Campos. De acordo com os dados mais recentes do Sistema de Cadastro de Internas Grávidas e Lactantes do Conselho Nacional de Justiça, hoje 189 mulheres estão encarceradas nessas condições. Além dessas detentas, ainda há aquelas que estão sendo monitoradas por meio de tornozeleira eletrônica, como é o caso de uma mulher grávida, que desde agosto deste ano usa o aparelho. Ela conseguiu no STJ o direito de fazer o parto sem o equipamento. A gestante é investigada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa pediu a revogação do uso da tornozeleira, alegando que os tribunais devem considerar ações menos gravosas para mulheres grávidas, com base em diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e das Nações Unidas. Ao julgar o caso, o ministro Og Fernandes considerou excessiva a imposição da tornozeleira eletrônica durante o parto, podendo a medida ser substituída por opções menos invasivas. Segundo o ministro, o monitoramento eletrônico da paciente deve se limitar ao período anterior ao início do trabalho de parto, a fim de garantir o direito da parturiente à dignidade e ao tratamento adequado. Após o parto, o uso da tornozeleira deve ser retomado, respeitando um período mínimo de recuperação, conforme recomendação médica. O Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar a uma mãe lactante presa preventivamente. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O relator do caso é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. No entendimento dele, para casos como esse, devem prevalecer os direitos da criança ao convívio familiar, assegurados pela Constituição. Ele destacou que o Código de Processo Civil reforça tal determinação, estabelecendo a substituição da custódia preventiva pela domiciliar em casos envolvendo mães ou responsáveis por crianças, desde que o delito imputado não tenha sido praticado com violência, grave ameaça ou contra seus próprios descendentes. Na avaliação do relator, o fato do pai também estar na prisão agrava ainda mais a situação dos filhos, que estão sem suporte necessário para o desenvolvimento. A mulher foi presa em novembro do ano passado no município de São José, Santa Catarina. Ela é acusada pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A defesa alega que ela não tem antecedentes criminais, tem residência fixa e é mãe de 3 crianças menores de 12 anos, uma delas com 1 ano e 2 meses de idade. Outro ponto defendido é que a unidade prisional onde a mulher está não tem cela para mães que amamentam. Além disso, o pai das crianças também está preso. A Justiça do Distrito Federal manteve o direito de reintegração de posse de um imóvel que estava ocupado de forma irregular pela ex-companheira do autor da ação. A decisão foi unânime. O repórter Bruno Silveira tem os detalhes. Na ação, o autor explicou que manteve união estável com a ex-companheira por 15 anos. Após o término da relação, eles continuaram morando juntos entre 2015 e 2021, quando o homem mudou de estado, acordando verbalmente que a mulher poderia ficar no imóvel até janeiro de 2023. Mas após o término do prazo, a ex-companheira se recusou a deixar o imóvel onde morava com uma menor que o casal detinha à guarda. O autor pediu na justiça que ela fosse condenada a pagar aluguel pelo tempo que ocupou o imóvel e que, nesse período, inclusive, ele pagava as despesas condominiais. A defesa da mulher alegou o uso capião especial urbano para continuar morando no bem, mas para a justiça, comprovado que o autor é o único proprietário e que, para caracterizar a uso capião especial urbano por abandono de lar, os 2 cônjuges deveriam ser donos do imóvel. A seguir, a Companhia Vale vai ter de indenizar sobrinha de empregado morto na tragédia de Brumadinho. E na retrospectiva das decisões do Supremo, vamos ver que o STF validou lei que exige informações sobre velocidade de internet na fatura mensal. Voltamos já. O
Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para que INCRA conclua a regularização fundiária do Quilombo do Espinho, em Gouvêia, Minas Gerais. Márcio Fontinelli. O governo federal e o INCRA foram acionados na Justiça pelo Ministério Público Federal para que terminem o processo de regularização fundiária do Quilombo do Espinho, que fica em Gouvêia, Minas Gerais. O reconhecimento das terras teve início em 2012, mas até hoje não foi concluído, segundo o MPF, por inércia do poder público. Além da fiscalização do processo, na ação judicial, os procuradores pedem que o INCRA e a União paguem uma indenização de R$1 milhão à comunidade por danos morais coletivos. A Companhia Vale vai ter que indenizar a sobrinha de um empregado morto na tragédia de Brumadinho. O trabalhador de 38 anos foi uma das 272 vítimas do rompimento da barragem da empresa em 2019. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho fixou a indenização em R$40 mil. Veja os detalhes na reportagem de Rossini Gomes. O trabalhador prestava serviços à Vale como almoxarife. O corpo dele só foi encontrado uma semana depois do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Um ano depois do desastre, a sobrinha do empregado, que tinha 4 anos de idade na época e representada pela mãe, apresentou uma reclamação trabalhista pedindo indenização por danos extrapatrimoniais. A solicitação se baseou no chamado dano em ricochete. Ele diz respeito ao prejuízo sofrido pela pessoa que é próxima à vítima direta do acidente de trabalho. Segundo o processo, a menina tinha convívio íntimo e fortes relações afetivas com o tio, que também era padrinho dela. Depois que ele morreu, a garota passou a apresentar quadro depressivo. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, aceitaram o pedido de indenização. Para o TRT, laudos médicos comprovam o diagnóstico psiquiátrico, com utilização de medicação e necessidade de acompanhamento psicológico. A indenização foi fixada em R$300 mil. Diante da decisão, a Vale entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na primeira turma, ministro Amaury Rodrigues, manteve o reconhecimento do dever de indenizar, mas propôs a redução do valor da indenização para R$40 mil. Considerando-se os elementos fáticos incontroversos nos autos e as decisões desta Corte Superior em casos semelhantes, verifica-se que o valor arbitrado pelo Tribunal Regional de R$300 mil é excessivo de forma a viabilizar a modificação do julgado para adequação a precedentes desta Corte. O relator citou precedentes em que situações semelhantes de dano em ricochete relativos a Brumadinho resultaram em indenizações no valor de R$20 mil a R$30 mil. Os ministros Hugo Scheuermann e Dezena da Silva acompanharam o voto. O valor que a Corte tem fixado gira em torno de 10% a 15% daquilo que foi fixado pelo regional, de sorte que aqui me parece mesmo que a situação de excessiva a justificar o conhecimento e provimento do recurso de revista. E nós aqui em instância extraordinária, nós apenas verificamos, e a jurisprudência considerou no sentido de majorar ou de minorar o valor, quando efetivamente esse valor se torna muito além daquilo que normalmente é fixado e dos parâmetros que são trazidos pela doutrina, principalmente a extensão do dano, a participação do causador do dano e uma série de outros fatores. Mas a jurisprudência tem um certo balizamento quanto a isso. Então, como aqui o valor efetivamente extrapola muito aqueles normalmente que são fixados nesses casos assim, é que o recurso é provido por esse aspecto. O caso transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Nesta quarta-feira, na retrospectiva das decisões do Supremo Tribunal Federal, vamos ver que o STF validou uma lei de Mato Grosso do Sul que exige informações sobre velocidade de internet na fatura mensal. A reportagem é de Marta Ferreira. A lei estadual é de 2022 e obriga o prestador de serviço a informar de forma detalhada qual foi a média diária de velocidade entregue aos consumidores, sendo rede móvel ou fixa na modalidade pós-paga. Aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador do estado, a norma foi criada com o argumento de aumentar a transparência na prestação dos serviços.
A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a Abrint, questiona no Supremo Tribunal Federal essa lei, alegando que a exigência pode gerar desigualdade no tratamento de usuários em todo o país. Outro argumento é o da competência privativa da União de legislar sobre telecomunicações, categoria em que se encaixariam os serviços de internet. O processo foi levado a julgamento em sessão no plenário virtual em 2023. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, mas um pedido de destaque levou a discussão para o plenário físico e o julgamento começou novamente. O advogado da Abrint reafirmou o posicionamento apresentado na ação. Alegou ainda que cabe à Anatel avaliar a prestação de serviço pelas empresas atuantes na área. Por fim, afirmou que a lei vai confundir os consumidores e aumentar os gastos. Existe sim uma confusão no mercado criada pela referida lei. Confusão essa, como eu salientei, sobre o próprio texto no que tange a conceitos de velocidade, de download e upload, questões sobre franquia e mais. Excelências, existe um custo muito elevado para que, inclusive, as pequenas empresas possam cumprir o disposto na lei. Porque dentro de uma estimativa nacional, que se passarmos para um plano nacional e todos os estados também legislarem no mesmo sentido, existe uma expectativa de um custo de em torno de 1,5 bilhões de reais para que todas as empresas acatem a lei. O procurador do estado de Mato Grosso do Sul argumentou que a lei em questão não trataria de telecomunicações, mas sim da defesa dos direitos dos consumidores nesse serviço. A lei estadual tem 3 artigos, ela é de uma simplicidade franciscana. Ela é muito simples, porque ela não teve a intenção em nenhum momento de interferir em aspectos técnicos de concessão. Não fala sobre tarifa, não fala sobre aspectos de concessão, mas sim numa perspectiva de olhar o consumidor, nessa assimetria de informações que existe entre as prestadoras e os consumidores. O relator, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido feito na ação. Para ele, a lei estadual não interferiu nos aspectos técnicos e operacionais do serviço de telecomunicações, mas na transparência das informações prestadas ao consumidor. É a norma geral. O Estado do Mato Grosso do Sul, copiando a mesma legislação do Estado do Paraná, a lei do Paraná, que declaramos constitucional, a lei do Paraná era de 2016 e declaramos constitucional em 2019, e a lei do Mato Grosso do Sul é um pouco mais recente. A lei do Mato Grosso do Sul agora mais recente, de 2022, mas o texto idêntico. A lei do Estado do Mato Grosso do Sul vem, no exercício da competência concorrente, especificar essa questão. Não interfere, insisto, em qualquer aspecto técnico ou operacional de nenhum serviço de telecomunicações. Não interfere na organização do serviço de telecomunicação, não interfere, como outras leis que temos declarados inconstitucional, não cria obstáculos para a instalação de antenas de transmissão, nada. Autor do pedido de destaque, o ministro Gilmar Mendes votou na sequência, divergindo do relator. Estamos diante de um caso em que a competência concorrente do Estado Mineiro para o disposto do direito do consumidor não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelecem as competências legislativa e administrativa privativas da União em matéria de telecomunicações. O plenário, por maioria, negou o pedido feito na ação e declarou a validade da lei estadual. No próximo bloco, a STF lança um site com o histórico dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. E artistas plásticos entregam ao Supremo obras que simbolizam a reconstrução do prédio do tribunal. Nós voltamos já.
Em memória aos ataques aos prédios dos 3 poderes da República, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma roda de conversa com participação dos servidores e colaboradores que atuaram na limpeza e reconstrução das instalações depredadas. Também foi lançado um site com todo o histórico daquele dia. Reconstrução, memória e democracia definem o hot site lançado na abertura do evento. Nele estão informações que vão desde os ataques e a destruição do prédio até o processo de reconstrução e a responsabilização daqueles que invadiram e depredaram as instalações da corte. Ele conta um pouco tudo o que aconteceu naquele dia, as primeiras reações que foram adotadas ali ainda sobre a liderança da ministra Rosa Weber, o processo de reconstrução e também a restauração dos ambientes e das obras que foram depredadas. Servidores e colaboradores que atuaram na limpeza, reconstrução das instalações e na restauração das obras destruídas contaram suas experiências. Aquela retórica de que tinham patriotas aqui, senhoras, pessoas lutando pela liberdade, eu tenho que conversar com todo mundo que trabalha comigo na secretaria, porque a gente tomou pedrada, gás, soco de pessoas que não eram dessa natureza. A vistoria do prédio era uma cena de guerra. Eram marcas de sangue, marcas de bomba, queimaduras no carpete, tubulações expostas, tudo encharcado, porque estourou o sistema de incêndio. Então, era uma cena de guerra. E, por onde eu olhava, eu via trabalho sem fim para fazer. Logo assim que a equipe pôde entrar, todos os fragmentos de peças e objetos danificados foram recolhidos, identificados, fotografados e levados ao laboratório de conservação. Foi muito difícil, a gente trabalhou incansável, porque era dia, era tarde, a gente não tinha hora para parar. Mas conseguimos limpar em tempo, conseguimos. A gente pensava até que não ia conseguir, né? Mas, com a ajuda dos desencarregados, cooperagem, né, nós conseguimos limpar no tempo hábil. A juíza ouvidora do STF, Flávia Carvalho, destacou a importância de não deixar a data ser esquecida. Ainda que o Supremo tenha sido reconstruído, aquela lembrança de horror precisa voltar, ainda que seja uma lembrança de horror. Para quê? Para que a gente continue tendo horror àquele dia, horror àquele episódio, para que aquele episódio nunca mais se repita, para que o tempo não apague o horror que nós sentimos, que todos nós nos lembramos onde estávamos e nos lembramos o horror que tivemos diante daquele dia. Que essa memória permaneça viva em nós, para que nós possamos nos manter defensores e defensoras da democracia. Já o ministro Gilmar Mendes afirmou que o ataque não foi um movimento espontâneo de pessoas. Também disse que é preciso repensar o papel dos militares no arranjo político. Devemos debater com coragem qual é o papel dos militares em nosso arranjo político, regulamentando como deve ser feita a eventual transposição entre os cargos típicos dos militares e aqueles voltados à representação democrática. Há projetos em andamento no Congresso que objetivam alcançar um equilíbrio nessa matéria, preservando as Forças Armadas como instituição fundamental para a defesa da pátria, mas evitando a militarização da administração e a politização dos quartéis. O ministro Alexandre de Moraes relembrou o que chamou de cronograma golpista e afirmou que a causa desses eventos está evidente nas redes sociais. Tudo isso surgiu a partir do momento que no mundo, não só no Brasil, a partir do momento que no mundo extremistas, e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas no sentido de corroer a democracia por dentro. O que esse novo populismo extremista
digital faz é corroer a democracia por dentro, fingindo que são democratas, fingindo que defendem a liberdade, e não por outros motivos, são as duas palavras mais utilizadas por esses criminosos, liberdade e democracia, fingindo que acreditam na liberdade, fingindo que acreditam na democracia, eles querem voltar à lei do mais forte. O capitalista mais forte manda. A minoria privilegiada manda. Contra o direito das minorias, contra o direito das mulheres, contra o direito dos negros, não por outros motivos. O discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram, porque é essa a liberdade que eles defendem, a liberdade de extirpar qualquer diferença, a liberdade de comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição. Moraes também defendeu a regulamentação para combater a disseminação de discursos antidemocráticos. Pelo resto do mundo, nós não podemos falar. Mas pelo Brasil, eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as big techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, o nazismo, o fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira. O vice-presidente do Supremo no exercício da presidência, ministro Edson Fachin, encerrou o encontro agradecendo o empenho de todos na reconstrução do STF e na defesa da democracia. Esses ataques brutais de 8 de janeiro impactaram a todos, alguns em menor, outros em maior grau. Por isso, a proposta de uma roda de conversa, em que podemos parar um pouco e nos reunirmos, não apenas para falar, mas especialmente para ouvir, que é o primeiro ato da fala, é a escuta, escutar e refletir, esse momento se mostra necessário para que consigamos seguir em frente e, ao mesmo tempo, mostrar que nunca esqueceremos e que nos manteremos firmes e atentos. É verdade que aqueles ataques deixaram enormes estragos materiais para as instituições atingidas. Aqui no Supremo, além dos cerca de 12 milhões de reais em prejuízos para os cofres públicos, algumas peças de obras de arte tiveram perda total, objetos esses que faziam parte do acervo histórico do tribunal. Esse encontro, nada obstante, não foi, como se viu, para falar somente de bens materiais que, em sua maioria, puderam ser recuperados ou restaurados pelo valoroso trabalho de nossas equipes, mas sim para falar sobre como esse episódio marcou a vida de quem trabalha nesta instituição. A propósito, aqui estão representadas pelas servidoras e servidores aqui presentes, algumas unidades das muitas unidades do tribunal que tiveram um papel fundamental na reconstrução do edifício sede do Supremo Tribunal Federal. Encerro reforçando que é importante lembrarmos desse 8 de janeiro, porque representa uma cicatriz histórica de afronta à democracia brasileira, que não se pode e não se deve esquecer, sob pena de, no futuro, ocorrer algo pior. 4 artistas plásticos entregaram ao Supremo obras que simbolizam a reconstrução do prédio do tribunal depois do 8 de janeiro. Repórter Viviane Novaes acompanhou. A toga da ministra Rosa Weber em farrapos. Ao lado, uma réplica da vestimenta bordada por 60 mulheres.
uma criação de Valéria Pena Costa. É uma honra muito grande que essa peça esteja aqui, que eu tenha participado dela, que eu tenha tido a honra desse convite. Eu faço essa entrega simbólica, então a peça está aqui, inclusive ao lado da peça que foi vandalizada, que está quase que totalmente destruída. Um mapa do Brasil com um pedaço de granito azul, de Marilu Cerqueira. Mesmo o Brasil sendo triturado, a democracia sendo triturada, né, a nossa liberdade sendo triturada dessa forma, eu queria que aquela pedra, que aquele peso flutuasse. Então, para isso, sob essa pedra, esse granito, eu coloquei pedaços, cacos de vidro, do blindex, de lâmpada, de tablet, né, do dispositivo móvel. Fui colocando esses espelhos para fazer essa base e o Brasil e o mapa do Brasil poder flutuar a partir daí. Na caixa de acrílico, uma pintura em tons de preto, inspirada no luto das páginas carbonizadas da Constituição Federal, que recebeu o nome de O Manto da Democracia, uma obra de Cárpio de Moraes. Foi um momento muito marcante na minha vida. Sempre trabalhei com esses conflitos da nossa história do Brasil, e em cada época, desde a primeira Constituição brasileira, e jamais eu pensaria que eu poderia chegar a esse momento de ver a Constituição queimada. Isso, para mim, foi muito chocante, porque eu tive que... Pensei em criar um trabalho, mas quando eu vi as questões que estavam ali, a palavra, né, que estava dentro da Constituição, só me restou pegar algumas páginas que estava escrito na Constituição, carbonizar e se transformar em corpo também carbonizado. Sobre os cacos de espelho, a palavra democracia. A obra leva o nome de A Parte ao Todo e se inspirou nos sermões do padre Antônio Vieira, para quem cada parte traz em si o todo da divindade. Uma peça criada por Mário Jardim. Este espelho, né, ele, ainda que fragmentado, ele traz o todo, porque todo espelho traz uma imagem íntegra. Por isso que cada partícula, cada pedaço desse espelho é uma democracia inteira. Toda a matéria-prima usada aqui é resto da destruição no dia 8 de janeiro de 2023. Virou obra de arte para simbolizar a reconstrução do prédio da Corte. O ministro Edson Fachin, presidente do STF em exercício, comentou o que as obras representam. É extraordinário vendo a apresentação que foi feita das obras de arte. É uma coisa extraordinária. Como a arte, com a sua estética que é própria, consegue, mesmo no horror e na tragédia, extrair a beleza possível desse fragmento da realidade que, embora se esboroe no real, é retomado na sua integralidade pela estética da arte, de modo que algo que efetivamente emociona a todos nós e, portanto, nesse momento da recepção de obras produzidas por artistas plásticos em memória daquele 8 de janeiro de 2003, nós temos efetivamente que registrar o agradecimento deste tribunal e, mais do que o tribunal, estou seguro que a história do Estado de Direito Democrático agradece à arte pela expressão que a arte dá de que é possível separar a civilização da barbárie. A ministra Carmen Lúcia lembrou que os atos de 8 de janeiro não abalaram a justiça e a democracia. Mesmo diante daqueles que contestaram, que atentaram contra as coisas e os símbolos da democracia, porque o Supremo Tribunal Federal não caiu, o Supremo Tribunal Federal não se quebrou, o Supremo Tribunal Federal não se abalou, como a justiça não se abala, como a sociedade democrática não se abalam. Abalam-se as coisas, destroem-se as coisas, mas a ideia de justiça e, principalmente, o compromisso das instituições democráticas não se deixam abalar por eventuais intolerantes e aqueles que não querem a liberdade de todas as pessoas. Por isso, este é um dia para se parar, pensar e ver o que temos que fazer permanentemente, como fazemos na vida do dia a dia de cada uma de nós.
Um dia é um dia para ser vivido com seriedade, com compromisso, com responsabilidade conosco e com todas as pessoas, para que a democracia não seja retórica, que a democracia seja uma experiência de vida para todas as pessoas e que esse seja o testemunho, o recado que nós queremos dar para os presentes e, principalmente, para os que vierem depois de nós. Não é um dia fácil, não é um dia sem dor. Foi lembrada várias vezes já aqui a memória de cada um naquele 8 de janeiro, naquele domingo de 2 anos atrás. Será lembrado daqui a 10 anos, daqui a 20. Esperamos que com uma lembrança cada vez mais remota e impossível de se repetir. E nós vamos acompanhar agora o depoimento emocionante de Josa Alves, uma colaboradora do STF, que foi responsável pela limpeza do prédio após a invasão dos vândalos. Esse depoimento foi durante o evento STF Inspira e vale a pena rever. Gratidão. Onde vocês estavam em 8 de janeiro? Vocês, eu não sei, mas eu estava chegando de viagem. E ao chegar e ligar a televisão, comecei a ver as notícias, né, da invasão que houve aqui no STF. Então, ali já foi um grande impacto. Muito difícil, né? Conforme as horas foram passando, né, a gente foi vendo o tamanho, né, da invasão que tinha sido, né? Então, para a gente não foi fácil, né? Não só para nós, mas para o mundo inteiro. Todos ficaram impactados, né, com o que aconteceu, né? Aí vocês imaginam, a gente vê pela televisão, né, é impactante. Mas aí vocês imaginam a gente chegando aqui na segunda-feira e deparar com essas imagens, né, que a gente, todo mundo viu, né? Deixamos aqui tudo organizado. Quando chegamos, estavam tudo lá fora, né? Então, não foi fácil. Nós que passamos o maior tempo do nosso tempo aqui nessa casa, né, não foi fácil. Então, para nós foi um momento muito difícil, né? Muito difícil. Na segunda-feira, quando chegamos, já começamos, né, a equipe toda, desde domingo, né, já começamos todo a falar pelo grupo, né, que nós temos, em questão de organização, de como ia ser feita a limpeza. Então, esperamos mais ou menos 3 dias para ser feita a perícia, né? Para o pessoal da limpeza poder entrar. E não era só o pessoal da limpeza, né? Então, estavam todos envolvidos, né? Seguranças, brigadistas, carregadores, marceneiro, todos se uniram, né? Todos se uniram. Então, nós da limpeza dependíamos desse povo, né, para poder ir liberando para a gente, os brigadistas, né, ver aonde que a gente podia entrar, se não corria algum risco. Os vigilantes também a mesma coisa, os cuidados, né. Esses quadros aqui, ó, dos ministros, se vocês observarem, eles também têm madeira. Então, era o pessoal da marcenaria que cuidava. Os quadros, quem cuida é o pessoal da restauração. Então, a gente tinha que esperar eles primeiro ver o que eles iam aproveitar para a gente poder entrar com a nossa limpeza, né? E assim a gente foi fazendo, né? De pouco a pouco, né? Devagarinho, nós fomos fazendo, né? Então, quando terminamos essa parte, terminamos assim, né? Demos aquela amenizada, né? Aí já passamos para o salão dos bustos, né? Que lá também estava muito feio, as cabeças no chão, né? Tudo jogado. Então, assim, para a gente que estava ali, participando daquela limpeza, fazendo aquilo que foi destruído, vocês imaginam, né, a comoção que foi para a gente, né? Foi muito doloroso. Vocês podem imaginar o quanto que foi doloroso, né? Uma coisa que a gente cuida com tanto cuidado e, de repente, você chegar, está tudo destruído. Não foi fácil, vocês devem imaginar. Então,
Do outro lado também não foi diferente. O pessoal da restauração também nos ajudou. Nós também ajudamos eles, né? Nós que participamos agora da visitação, a gente viu as pedrinhas biloca, as pedras portuguesas que eles arremessaram para quebrar os vidros, né? Tudo aquilo ali foi a limpeza que colheu para eles, né? Nós íamos colhendo e repassando, se eu não me engano, nessa época o Thales ia recebendo e ia cuidando de cada coisa para depois essa história ser contada, né? Como quem já teve a oportunidade de fazer a visitação já presenciou, né? Então, a gente saindo aqui do plenário, eles demoraram um pouquinho também para liberar aqui o segundo andar para a gente. O segundo andar é onde ficam as salas, onde mais a equipe de comunicação trabalha, né? Que dá o apoio. Então, quando a gente chegou lá, gente, estava tudo destruído. Computadores, né? Tudo quebrado, mesa quebrada, é cenário de guerra mesmo, tudo quebrado. Então, assim, uma tristeza imensa, né? Então, para muitos, ali eles estavam perdendo o quê? Trabalhos importantes, né? Mas nós que estávamos ali à frente da limpeza, cuidando ali de cada detalhe, nós vimos que não era só trabalhos importantes, tinha sentimento também, né? Nós que trabalhamos aqui, nós sabemos, aqui é uma extensão da nossa casa, o nosso trabalho é uma extensão da nossa casa, né? Então, onde a gente quer trazer o quê? Uma foto da família, né? Quer trazer um objeto que você ganha. Aí vocês imaginam, vocês chegar e vocês verem isso tudo revirado, né? É que eu estou falando do segundo andar, e ainda tem também o terceiro andar, que nós tivemos 2 casos. Aqui no segundo, a gente teve um rapaz que chegou para a gente, inclusive no comitê de imprensa, e ele perguntou, né? Por um acaso, vocês não acharam um copo, assim? É uma lembrança que eu guardo do meu pai. Então, aquilo ali para a gente era doloroso também, né? Porque a gente sabia que as pessoas não tinham perdido só, né, o trabalho dele, né, os esforços dele, mas também o sentimento, né? Então, para a gente foi muito doloroso, né? Não foi um trabalho fácil, né? Foi um trabalho bem complicado, né? Nós tínhamos aqui, acho que 80 funcionários, se eu não me engano, que agora a gente teve um reajuste. Então, nessa época a gente estava com 80 funcionários. Então, vocês pensam, a gente tem que organizar. Porque outro detalhe é que as pessoas, às vezes, não sabem que quebraram aqui, mas os outros anexos também funcionaram, né? Estava funcionando, anexo 2, anexo 1, né? Os gabinetes estavam funcionando. Então, diretamente ou indiretamente, todos participaram. Porque aí vocês imaginam, nós temos um setor que tem 2 funcionários, né? E a gente estava precisando de mão de obra aqui. Então, quando a gente tira um de lá, o outro sobrecarrega. Ficou sobrecarregado, né? Então, não foi um trabalho fácil. Vocês podem imaginar que foi um trabalho bem difícil. Mas, assim, a gente viveu essa história, né? Nós tivemos esse privilégio, né, de fazer esse papel, né, de colocar a nossa mão de obra, né, e não foi fácil, mas a gente conseguiu. Tinha dia que nós chegávamos aqui, vou contar para vocês, exausto. Tinha vez que a gente falava, eu acho que amanhã eu não vou dar conta. Mas no outro dia a gente estava aqui cedo, fazendo o nosso serviço, cumprindo com a nossa responsabilidade. Então, foi muito um serviço árduo. É isso que eu posso falar para vocês. Foi um serviço árduo mesmo. E não tinha disso de falar assim, é só os colaboradores, ou porque eu sou supervisora, eu não vou participar. Todos participaram. Todos participaram. Supervisor, encarregado, todos colocaram a mão na massa, sabe? Né? Falar nosso palavreado, colocaram a mão na massa e trabalharam mesmo. Para quê? Para que a gente entregasse, né, no tempo que a ministra, né, tinha determinado para a gente, né? Essa foto, a presidente, então, a Rosa Weber, convidou a gente no dia da abertura. Ela pediu para a gente tirar essa foto com ela como forma de agradecimento, né? E para a gente
Para ela foi uma forma de agradecimento, mas para nós foi uma sensação de dever cumprido, sabe? De nós termos cumprido com nossa responsabilidade, né? Ter dado ali o nosso suor, né? E ter aquela sensação, fizemos a nossa parte, né? E o que eu aprendi com isso é que assim, eu falei, gente, se eu conseguir tomar conta dessa equipe, sabe, liderar isso aqui, eu estou preparada para qualquer coisa. Isso me fortaleceu muito, sabe? E foi isso que eu aprendi. Foi isso que eu aprendi, sabe? Com tudo que aconteceu, com tudo que eu vivenciei, né? Então, foi realmente, aqui estavam, dá até para ver, né? A cara de cansadinho que todos estavam, mas estávamos gratos, sabe? Por ter cumprido nosso papel, nossa responsabilidade, né? Então, o que eu quero deixar para vocês é que nós fizemos aqui a nossa parte, né? E que vocês também, né? Possam ter isso na mente de vocês. Todos nós podemos, né? Todos nós podemos. Então, assim, foi muito gratificante mesmo, tá? Muito obrigada, gente. Que vocês... Obrigada. Nós terminamos esta edição do Jornal da Justiça lembrando uma frase da então presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Que esta data jamais seja esquecida. Boa noite.